curvar nossa cabeça, vamos estar orando neste momento, pedindo ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, com entendimento, Pai, que nós somos dependentes do Senhor. Pai, sem Ti nós não somos nada, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito, Pai, fale conosco, Pai, nesta noite, por divina, Pai, revelação, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, sabemos, Deus, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e são aptas para discernir pensamentos e intenção do coração. Pedimos, Pai, que a Tua palavra neste momento, Pai, possa penetrar em nossos corações, Pai. Que nós possamos receber a Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra, Senhor, possa transformar, Pai, as nossas vidas. Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que possamos, Pai, ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. E vai dizer assim, ó: porque o exercício corporal, ou seja, o esforço corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai dar uma instrução a um jovem pastor chamado Timóteo. E ele vai instruir esse jovem pastor Timóteo, a partir do versículo de número 1, a este jovem, para que ele venha pregar a palavra de Deus e para que ele venha tomar cuidado com os acontecimentos que iria acontecer nos últimos dias. E o apóstolo Paulo, ele começa a instruir o jovem pastor Timóteo que ele anunciasse o evangelho e que ele tomasse cuidado com as pessoas que iriam abandonar a fé, com as pessoas que iriam deixar o verdadeiro evangelho para viver nas suas próprias intenções. Então o Timóteo, ele vai ensinar e vai instruir, o apóstolo Paulo vai ensinar e instruir o jovem Timóteo para que ele viesse tomar cuidado com certo tipo de pessoas que estariam anunciando o evangelho, a qual não era condigente com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E ele fala que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E o que são esses espíritos enganadores? São aqueles que, na verdade, se manifestam tentando simular a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação a qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E fala também que iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e seguiriam doutrinas de demônios. O que são doutrinas? Doutrinas são ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou para nós. Ele nos ensinou o quê? A amar uns aos outros. Ele nos ensinou a sempre fazer aquilo que está escrito na Tua palavra. Então, a doutrina, ela nos ensina o quê? A obedecer os mandamentos do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui instrui e fala que nos últimos dias muitos iriam deixar esses ensinamentos. E aqui, no versículo de número 8, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou 2 promessas. E qual foi essas 2 promessas? A primeira promessa, o Espírito Santo.
O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou e nos mostrou que ele iria, mas ele iria deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade. Esse Espírito de verdade, ele nos guia na verdade, porque ele não testifica de si mesmo, mas fala do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele iria atuar em nós. Esta primeira promessa, o Espírito Santo, a qual nós recebemos da parte de Deus. Então esta é a promessa que Deus nos deixou. E a segunda promessa da salvação. Então nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor Jesus Cristo, ele não deixou várias promessas. Ele nos deixou duas promessas. Uma delas ele já cumpriu, que foi o envio do Espírito Santo para habitar em nossas vidas. E a segunda promessa, que é a salvação das nossas almas. Então essa promessa, ela só irá se cumprir na nossa vida quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar para buscar a sua igreja. Mas o que nós estamos vendo nos dias atuais? As pessoas estão criando várias e várias promessas. E com isso, as pessoas estão desviando o foco do verdadeiro propósito do Evangelho, que é a salvação das almas. Nós não estamos vendo mais as pessoas desejosas pela salvação, pela morada celestial. E com isso, os jovens, os velhos, estão deixando o caminho do Senhor para viver da sua própria maneira. Porque hoje servir a Cristo hoje se tornou algo comum para muitas pessoas, a qual as pessoas não se preocupam mais com a santidade, as pessoas não se preocupam mais em santificar, as pessoas não se preocupam mais com a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão criando palavras motivacional ao qual mexe com as emoções das pessoas. E com isso, as pessoas não têm o crescimento espiritual. As pessoas não sentem mais o desejo de orar, não sentem o desejo mais de meditar na palavra, não sentem o desejo mais de um dia poder se encontrar com o Criador. Hoje, se nós pararmos para perceber, muitas pessoas às vezes falam, eu vou lá no culto hoje que eu vou receber a minha bênção. Ah, hoje eu vou lá no culto porque eu preciso receber a minha bênção. Porque as pessoas estão sem o entendimento do que é servir a Cristo. Mas servir a Cristo é nós se encontrarmos em rumo à nossa salvação. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar dentro da tua palavra. E ele vai dizer sobre duas promessas. E ele fala assim, no versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, que o esforço físico, ele tem pouco aproveita. Então, se nós usarmos a nossa força física, de nada vai adiantar. Nós precisamos andar em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 4, ele diz que o Senhor é espírito. E importa que os tais assim o adore em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Timóteo, em uma das suas cartas, ele vai dizer para nós não olharmos para as coisas que estão diante dos nossos olhos, mas para nós olharmos para as coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, para nós não olharmos para a casa, para nós não olharmos para o dinheiro, para nós não olharmos para a roupa, para nós não olharmos para as coisas materiais, mas para nós olharmos para os altos céus e entender que é de lá que vem a nossa salvação. Então nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E hoje as pessoas estão focadas nas coisas materiais. Hoje as pessoas estão se preocupando com tanta coisa na terra e estão se esquecendo que um dia irão ter que se encontrar com o nosso Criador. Então, essas duas promessas que o Senhor Jesus Cristo nos fez, ela tem um peso enorme sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender e buscar isso com entendimento, para que um dia nós possamos alcançar a nossa salvação. Então essa promessa que ele nos faz não pode se corroer, nada pode se corroer. A prata se corrói, o ouro se corrói,
A roupa envelhece, mas a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos fez, Ele nos prometeu, ela não pode se passar. Então nós precisamos ter esse entendimento, que nós, como servos de Cristo, precisamos buscar isso. Precisamos entender que o nosso anseio deve ser a salvação de nossas almas. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer em Mateus 24:35, que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Então tudo nessa terra passa. O carro, a casa, o dinheiro, a roupa, o alimento, mas a salvação não. A palavra de Deus não, ela é eterna. Então nós precisamos buscar isso, buscar a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez. E esta é a promessa que Ele nos fez, a salvação de nossas almas. Então nós precisamos andar com esse entendimento. E por isso o apóstolo Paulo, ele vai instruir o jovem Timóteo e falar: meu filho, tomem cuidado com aquilo que pregam, tomem cuidado com aquilo que falam, porque o intuito da palavra de Deus é nos levar à salvação, a nos levar à transformação de nossa vida. É por isso que muitas pessoas estão se desviando do caminho da verdade. É por isso que muitas pessoas estão deixando de servir a Deus. Por quê? Porque estão servindo o Senhor da sua própria maneira. Estão tomando um caminho totalmente contrário à palavra de Deus. Não querem buscar o Senhor pela salvação. Mas eu aprovo o Senhor pela nossa vida, porque nós estamos buscando a Deus pela nossa salvação. E que nós possamos sempre buscar essa salvação. Que nós sempre possamos focar no Senhor Jesus Cristo, independente do que esteja acontecendo. A palavra de Deus nos fala que nós seríamos odiados. Que nós seríamos odiados. Mas para nós sermos fiel até a morte. E que nós possamos ser fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer. Que nós venhamos estar focados no caminho da salvação. Que nós venhamos estar focados no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 diz assim, porque para isto trabalhamos, olha só. Para isso é o nosso esforço, o nosso trabalho. E lutamos, pois esperamos em Deus. Pois esperamos em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então o nosso Deus, Ele é Salvador de todos os homens, principalmente os que são fiéis. Então que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Que nós venhamos ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos sempre esperar no Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que através dele nós iremos alcançar a salvação de nossas almas. Através dele nós iremos alcançar o galardão da nossa vida. Então que nós venhamos andar nesse entendimento que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou, e que nós venhamos sempre persistir em ler, exortar, ensinar e entender que através do Senhor Jesus Cristo nós temos a salvação. E a palavra de Deus, ela nos ensina que chegaria um tempo que muitos iriam se esfriar, que haveria um esfriamento do amor. A palavra de Deus nos ensina que muitos iriam desprezar a palavra de Deus. Mas nós precisamos ter o entendimento que tudo aquilo que está escrito está acontecendo. Mas que Deus, Ele tem pelejado para aqueles que são fiel à tua palavra. Pelo aquele que anda no caminho da verdade, aquele que sente o desejo de poder se encontrar com Ele. De um dia poder receber um corpo glorificado. Ter uma vida transformada verdadeiramente. Porque nós sabemos que tudo que há na terra é passageiro.
Tudo que há na terra, a palavra de Deus nos ensina que tudo, que a terra será consumida pelo fogo. Mas Deus, Ele já tem reservado para nós um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado. A palavra de Deus nos fala que essa casa, a qual hoje nós temos, ela irá perecer. Mas a casa que Ele tem para cada um de nós, nada irá consumir. Então nós precisamos entender que nós não devemos anunciar um evangelho de dinheiro. Nós não devemos anunciar um evangelho de comida e bebida, porque a palavra de Deus, o evangelho, não é comida e nem bebida, mas é saúde, paz e alegria no Espírito Santo. O evangelho do Senhor não veio anunciar carro, não veio anunciar casa, não veio anunciar roupa, não veio anunciar emprego, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos anuncia a salvação. E nós sabemos que este evangelho poucos querem, porque as pessoas hoje estão buscando um evangelho da prosperidade. E estão se esquecendo que um dia irá prestar conta diante do Senhor. Que um dia o Senhor Jesus Cristo virá e que todos irão prestar conta. A palavra de Deus fala que todos terão que prestar conta diante do tribunal do Senhor. Seja rico, seja pobre, seja velho, seja novo, seja o que for. Todos terão que prestar conta diante do Senhor. E uma coisa nós precisamos sempre aprender, que Deus, Ele cuida de nós. A palavra de Deus fala que ai daquele que tocar naqueles que são templo do Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos fazer mal a ninguém. Nós não precisamos lutar com as forças físicas. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra os principados e contra as potestades. E nós precisamos lutar através de oração, precisamos lutar através de busca com o Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos aqui na terra é pelo fato de nós servirmos a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que não se corrompe, um Deus que está sentado no alto, sublime trono, e que trabalha pelas nossas vidas. Então que nós possamos entender que essas duas promessas que Ele nos fez, a primeira já se cumpriu, que é o Espírito Santo, e a segunda, a salvação. Então que nós venhamos saber esperar no Senhor, esperar em Deus, porque através da nossa fé nós conseguiremos lutar e alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a salvação de nossas almas. E não podemos olhar para nada e para ninguém, independente do que estejam fazendo ou estejam buscando. A nossa busca é individual. A nossa salvação no Senhor é individual. E nós precisamos sempre buscar a nossa salvação, porque ela é que vai nos completar. Nada nesta terra irá nos completar, a não ser a nossa salvação. Então que nós possamos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e sempre entender que só nele há salvação. Não há salvação em casa, não há salvação em carro, não há salvação em dinheiro. Dinheiro acaba, a casa acaba, o carro corrói, a roupa envelhece. Mas a palavra de Deus não, ela dura para todo sempre. Então que nós venhamos ter esse entendimento que só há salvação em Jesus. Só há salvação no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos andar com esse entendimento, que só há salvação nele. Amém? Vamos estar orando neste momento. Eu vou pedir, não sei se a gente vai conseguir ouvir,